Esta semana foi bastante corrida para mim. Tive que até pedir perdão para alguns que havia combinado de sentarmos para conversar e não foi possível. Pela graça do Senhor, a Escola Cristã Clássica de Londrina, a Escola CCL, para ensino infantil e fundamental, saiu da ideia e do papel e o ano que vem nós vamos dar início a esse trabalho. A minha esposa, eu compartilhei também com alguns irmãos de que na última vez que ela me viu tão empolgado com o trabalho foi quando há 12 anos nós estávamos começando essa CCL aqui. E realmente eu estou muito feliz, grato ao Senhor, aos irmãos que estão envolvidos das mais diversas formas. Mas assim como nós, quando plantamos a igreja, eventualmente eu vejo as fotos lá da gente levantando paredes. Os irmãos que congregavam no início, eles tinham muita fé. E era um misto de alegria e de temor. E não é diferente agora. Eu peço aos irmãos que estejam orando por esse trabalho, por esse novo desafio. Eu tenho ouvido e lido alguns irmãos sérios que tratam da educação ou sobre educação. E nessa semana eu cheguei a uma conclusão radical, e que muitos de nós, e nós, entenda, eu faço parte, entregamos os nossos filhos, crianças, à sabedoria desse mundo. E eu admiti isso com muita tristeza. No nosso caso, o meu e da minha esposa, Deus foi muito misericordioso, porque nós tínhamos família cuidando, perto. Mas ainda assim, as propostas que eram colocadas e foram sendo lançadas aos poucos não tinham palavra de Deus, mas o homem como centro. E eu queria tratar sobre isso, porque durante esse último 1 mês e meio, eu tenho pensado muito nisso, orado, e eu queria tratar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, nós estamos numa série de estudos em 1 Coríntios, e não é muito bom a gente ficar dando intervalos. Eventualmente eu faço isso, mas é importante que nós possamos dar uma sequência àquilo que está sendo tratado. E aí eu fui ler o texto, onde nós paramos para retomarmos, e o tema que nós vamos tratar é exatamente esse, da sabedoria desse mundo. E como Paulo enfatiza esse tema nestes primeiros capítulos da sua carta aos irmãos de Corinto. Nós já trabalhamos pelo menos por 3, nós estamos no começo ainda do capítulo 3, mas já trabalhamos por 3 vezes nessa questão da sabedoria do mundo, contrapondo a sabedoria de Deus. Nós tratamos a loucura da palavra de Deus, a inteligência do mundo versus a loucura de Deus, e quando nós vimos que o homem natural, ele não entende, ele não aceita as coisas de Deus, porque para ele são loucura. E Deus tem um alvo com isso, como Paulo diz, que é destruir a sabedoria dos sábios.
Mas algo que também impressiona e entristece é como, e eu estou me incluindo aí, é como a nossa mente, a dos cristãos, ainda está impregnada com valores, com a mente e com a sabedoria desse mundo. Ah, não, eu não sou assim. Não, eu e vocês, todos nós temos muito ainda da mente do mundo. E é fundamental que nós admitamos isso. Mas muitas vezes, tristemente, nós sequer percebemos. Nós transmitimos conceitos, valores, princípios, ideologias do mundo caído que odeia a Cristo, mesmo como cristãos. Isso não é frase de efeito, isso é verdade. Nós precisamos, como Paulo diz em Romanos capítulo 12, verso 1, ter a nossa mente renovada, totalmente transformada, porque ela está toda impregnada do pecado. É claro que alguns mais, outros menos, mas todos nós temos isso. E é fundamental que nós que cremos em Cristo admitamos que trazemos isso, para que Deus possa tratar. E como Paulo trata aqui de novo, nós então vamos ver sobre essa questão novamente, nós vamos ler o que ele novamente tem a falar sobre a sabedoria, o conhecimento, a inteligência tão louvada do mundo. No domingo passado nós tratamos, e eu fiz aquela tradicional recapitulação, então hoje você me permita, vou entrar direto no texto. 1 Coríntios 3, versos 18 a 23 diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se insensato para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo, e não é a primeira vez que Paulo está falando isso, é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele, Deus, apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, as coisas futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Não sei se você consegue entender e perceber que Paulo está fazendo um jogo de palavras, um trocadilho aqui. Ele está falando de sabedorias. Ele está falando da real sabedoria e da sabedoria humana. No versículo 18, ele escreve: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, o sábio deste mundo, o conhecimento deste mundo, faça-se insensato com a sabedoria deste mundo, para então verdadeiramente se tornar sábio. Na semana passada nós vimos esse texto, Paulo está focando especialmente para os líderes, para aqueles que se propõem a liderar presbíteros que pregam a palavra, ministros da palavra. E ele traz uma grande responsabilidade, porque ele fala que, inclusive, a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. O que homens que se propõem, isso traz para nós grande temor, para que nós, especialmente nós que pregamos, deve trazer um grande temor. A gente não pode lidar de maneira leviana com a palavra. Paulo trata de como os ministros devem edificar sobre o fundamento, e o fundamento é Cristo. Só há um fundamento, ele diz, que é Cristo, e tudo que nós devemos fazer é a partir de Cristo. Eu li no início, nós já falamos sobre isso, sabedoria, a sabedoria verdadeira é Cristo.
Mas nós aplicamos a todos, porque o princípio é para todos. Cada um de vocês, juntamente comigo, cada um de nós vamos estar e comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas de como nós vivemos. Ué, mas a salvação não é pela graça? Sim, é pela graça. Nós não somos justificados por meio da fé? Sim. Salvos pela graça, mediante a fé, e a fé inclusive é graça? Sim. Mas é a partir do momento que nós nascemos de novo, somos regenerados, como nós vivemos, nós vamos prestar contas diante de Deus sobre como nós temos vivido. Paulo está se incluindo, nós vamos estar e comparecer diante do tribunal de Cristo. E aqui então ele está dizendo, ninguém se engane, para nós retomarmos, ninguém se engane, que ele está tratando desse conceito ainda, desse ensino. O padrão de Deus para o cristão é a palavra dele. É a Bíblia. Não a sabedoria deste século ou deste mundo. Porque este mundo jaz onde? No maligno. Jaz, nós sabemos o que é jaz, né? Ainda que a expressão não seja tão comum para nós, aqui jaz, fulano e tal, está morto. Todo esse sistema humano está morto. E por consequência, todas as ramificações também, os valores, princípios, ensinos, tudo está. Não é um pouco só. O pecado não afetou só um pouco do homem, ele afetou o homem na raiz. E nós temos que entender que o desdobrar disso, todo o ensino que vem a partir desse mundo caído, está maculado pelo pecado e não tem o alvo de nos levar para Deus, muito pelo contrário, de nos afastar dele. Só que é claro, ele não vem escancarado, nós estamos aqui para ensinar as doutrinas de Satanás para você, não. Ele é sutil. Nós não podemos ignorar os ardis do diabo, que anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E ele não chega escancarado, ele nunca foi vermelho de chifre com rabo e tridente, nunca foi. Ele é um anjo. E a Bíblia não fala nada de que, pelo fato de ele ter caído, mudou sua aparência. O problema, o grande perigo não é o satanismo. O grande perigo é o falso ensino, em nome de um falso evangelho, de um falso espírito, de um falso Jesus, que são apóstolos de Satanás, mas travestidos de Cristo, de apóstolos de Cristo. E isso é sutil, e muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Falou de Jesus, amém. Não é amém. Nós não devemos nos pautar e nos admirar do conhecimento, com aspas bem grandes, científico desse mundo. As ciências humanas, humanistas, elas não têm nada para nos ensinar. Todos os pressupostos das ciências humanas estão centradas no homem. E tudo que foi centrado no homem começou lá na queda, quando o homem quis tomar o lugar de Deus. Mas nós não, nós valorizamos o pensamento acadêmico das ciências humanas. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ser insensatos para esse conhecimento. Para esse tipo de sabedoria, eu quero mais é ser um insensato. Para então ser sábio diante de Deus. Outra coisa, não dá para conciliar. Não tem como abraçar um pouco de Jesus e um pouco do ensino contrário a Cristo. Não dá para fazer isso. Mas nós tentamos. A igreja hoje está impregnada de ferramentas humanistas. Como diz o irmão Paul Washer, nós usamos ferramentas do mundo para enganar as pessoas do mundo que estão no meio da igreja, enquanto aqueles que são realmente cristãos estão sedentos de conteúdo, de palavra.
Alguns dos que se professam cristãos hoje, líderes e pastores, inclusive, estão querendo esse caminho, mudando conceitos, onde eles estão centrados no homem, entenda isso, centrados no homem. E a gente vai ver alguns aspectos muito práticos disso. Mas por que, Paulo, não dá? Por que não dá para considerar essa sabedoria? Versículos 19 a 20. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria que o homem que Deus criou, mas que se opôs a ele, Deus, é loucura. Porque está escrito que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. E nós vamos ver que algumas definições dos sábios são tão incoerentes que nem eles mesmos conseguem explicar. Não dá porque o conhecimento humano desprovido da sabedoria que é Cristo não vale nada, é loucura para Deus. Deus não aceita em parte. Ele não aceita nada dessa sabedoria. Ele não precisa da sabedoria do homem para fazer o que ele tem que fazer, porque a sabedoria do homem ele rejeita o conhecimento humano. Nós já dissemos aqui, eu preciso fazer essa ressalva, porque há lá uma cambada de ignorantes que desconsidera tudo. Não, nós não somos contra a verdadeira ciência. Avanços científicos, por exemplo, na tecnologia, na informática, nas artes, tem que tomar cuidado com isso, né? Nas artes, mas claro, alguns na medicina, nós temos que, sim, nós usufruímos. Essa semana eu precisei usufruir do cuidado da medicina, graças a Deus por isso. Nós não somos contra, mas esse conhecimento é para essa realidade aqui. Aliás, isso vem da graça comum de Deus. Deus, em sua graça, dá esse tipo de conhecimento, inclusive para ímpios. Nós não somos contra isso. Nós estamos usufruindo agora disso. Várias realidades que estão aqui nesse momento, nesse ambiente, inclusive o ar-condicionado, que a maior parte gosta bem geladinho. Nós estamos usufruindo dessa sabedoria humana, desse conhecimento que é fruto da graça comum de Deus. Mesmo a ímpios, Deus consegue e concede esse tipo de conhecimento. Mas o que é graça comum? A gente ouve falar da graça comum, e aqui o irmão Wayne Grudem ajuda a entender. Graça comum é a graça de Deus pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis que não são parte da salvação, que não fazem parte das realidades espirituais eternas. A palavra comum aqui significa algo que é dado a todos os homens e não é restrito aos crentes ou aos eleitos somente. Há ímpios que Deus concede benefícios para isso, para que eles usem da sua capacidade, mas é a graça de Deus, ainda que eles não reconheçam. Desse conhecimento que nós podemos aplicar aqui, nós não somos contra. Não é dessa sabedoria que Paulo está falando que é contra. Quando a palavra fala de contra a sabedoria do mundo, não é essa. A internet, por exemplo, nós estamos usando. Um instrumento musical. Isso pode ser usado para a honra e glória de Deus, como pode não ser. E Deus concede habilidade para um instrumento para ímpios e para cristãos. Isso é graça comum. Nós não somos contra essa sabedoria, nós usufruímos dela. Agora, o que Paulo está dizendo aqui, Deus não tem nada a ver com a sabedoria do homem quanto a realidades espirituais eternas, e que, convenhamos, são as que realmente importam. Porque o homem não tem absolutamente nada para contribuir nisso, nada para contribuir sobre isso. Versículo 20, ele diz: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, desses sábios desse mundo sem Cristo. Veja, sempre esses sábios que Paulo está falando, ele está sendo irônico aqui.
são vãos. A sabedoria do mundo é vã. Os conhecimentos do mundo, o pensamento do homem a respeito do que realmente importa é inútil, é sem propósito, é sem significado, sem vida. É disso que Paulo está falando. O irmão Matthew Henry comenta: os pensamentos dos homens mais sábios do mundo contêm uma grande combinação de vaidade, de fraqueza e insensatez. E diante de Deus, seus melhores, mais sábios pensamentos são verdadeira inutilidade. Para as coisas e para as realidades que realmente importam, o homem não tem nada para contribuir. Nada para contribuir. Porque todos os seus pressupostos são contrários ao Evangelho, são contrários à palavra, são contrários a Deus. Ainda que muitos deles usem o nome de Jesus. Significa, portanto, que em termos de realidades espirituais, de verdades eternas, que dão significado para a vida, o homem natural, o sábio desse mundo, não tem nada para contribuir. É disso que Paulo está falando. E nós precisamos entender isso. Como é comum, quando nós e aqueles que entraram na faculdade, quando você entra na academia, e lá são as grandes mentes a partir de qual perspectiva? Mas nós meu filho entrou agora na universidade, a universidade, ali está o centro do saber, a partir de quem? O saber com base no quê? Olha o que o saber humano sobre aquilo que realmente importa contribui. Romanos capítulo 3, versos 10, 11, 12 e 18. Depois você pode ler várias vezes aí. Aí não é força de expressão, tá? Não é uma hipérbole. Essa é a definição do homem sem Cristo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quando alguém se propõe a responder de realidades eternas, do que realmente traz significado, de quem nós somos, de quem é Deus, daquilo que realmente importa, o homem sem Cristo pode entregar isso aí. É muito forte. É exatamente isso. Sem Cristo. O homem natural não entende a realidade espiritual. Ele não entende, não somente não entende, ele a rejeita. Chegar na universidade, e agora, né, eu estava conversando com meu filho sobre isso. Chega lá, vamos falar de Deus. O quê? Você está nessa ainda? Você é um insensato. Bom, aí eu e vocês vamos ponderar. Insensato, quem está dizendo quem é insensato? Quem é insensato? Nós temos aqui um texto da palavra de um homem que escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele está dando nome aos bois. Quem são os insensatos? O homem, ele não entende, ele rejeita, ele nem mesmo busca a Deus. Ele nem sequer teme a Deus. Então, como é que eu vou ouvi-lo? Nas coisas que realmente importam. Como eu vou, especialmente as ciências humanas, como eu vou saber o que um homem tem para me ensinar sobre quem nós somos? Ele não tem nada para ensinar. Nada para ensinar. Porque ele não entende, ele rejeita, ele não busca a Deus, ele nem teme a Deus. O que ele tem para falar para mim? Nada para ensinar. Salmo 14, na mesma descrição, os versos 1 a 3, diz o insensato no seu coração. Insensato você sabe o que é, né? Tolo, ignorante.
estúpido. Não há Deus. O que predomina na academia? Os sábios desse mundo, eles são assim. Os sábios desse mundo são isso aqui. Eles dizem no seu coração, não há Deus. E por consequência, como eles vivem? Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus que criou esses insensatos. Olha o Senhor por os filhos dos homens para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o estado do homem sem Cristo. Essa é a definição mais clara possível do que é o homem sem Cristo e, por consequência, de toda a sabedoria do homem sem Cristo. Irmãos, um parênteses aqui. Nós sempre tratamos, por exemplo, da verdade da Escritura, da depravação total do homem. Que o pecado afetou o homem, ele não afetou só um pedacinho, ele afetou totalmente o homem. Se Deus não fizer uma intervenção soberana e sobrenatural, o homem nunca vai buscá-lo. E nós defendemos essa doutrina porque ela é bíblica. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, e essa semana eu tive, eventualmente isso acontece, quando eu começo a pensar sobre a realidade da condenação do inferno para aqueles que rejeitam, irmãos, não dá para pensar nisso. E quando eu começo a pensar nisso, eu falo, Senhor, isso não é, eu não quero pensar nisso. Eu sei que a tua palavra diz, eu me submeto à sua palavra, mas isso eu não consigo entender. Então não é para nós vibrarmos quando nós vemos descrições dessas pessoas que estão dessa forma. Nunca deve ser motivo de alegria reconhecer essa realidade, mas pelo contrário de muita tristeza, porque o próprio Deus que define o homem sem ele assim, ele não tem prazer na morte do ímpio. E se eu e vocês hoje cremos em Cristo e entendemos um pouco do que é sabedoria diante de Deus, foi só pela graça dele, soberana graça, não havia nada em nós éramos isso aqui que nós lemos agora. Fecha o parêntese. Sim, há insensatos e tolos que dizem que Deus não existe. Mas há insensatos e tolos que dizem crer em Deus e vivem como se Ele não existisse. Essa é a sabedoria do mundo que Paulo condena, não Paulo, mas Deus condena, quando o Espírito Santo inspirou Paulo para escrever o que nós vemos e o salmista aqui. O irmão John Murray nos ajuda. Na esfera do entendimento não há qualquer compreensão. Na esfera do conhecimento não há qualquer movimento em direção a Deus. Com reverência a Deus, todos os homens são cegos de entendimento. No que diz respeito a aspirar por Deus, desejar por Deus, eles são mortos. Por isso que o irmão John Piper disse uma vez, o desejo por Deus é um milagre. Porque naturalmente ninguém quer saber. E não é que não quer saber, rejeita. Agora, esse que rejeita, o que tem a oferecer em termos de sabedoria para aquilo que realmente importa? O Gabriel trouxe aqui, a sabedoria de Deus é o oposto. A sabedoria que o homem, que o mundo valoriza, rejeita a Deus. Às vezes de maneira declarada, às vezes com muitas das suas práticas sutis. Mas sabedoria passa por um relacionamento e que tem um princípio. Lá o texto que o Gabriel trouxe, Provérbios 9, 10. Lembra, Paulo diz, não há temor de Deus. Mas para ter sabedoria verdadeira é necessário o temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É no sentido de que é o começo, mas é a base para a verdadeira sabedoria. Então, quando eu e vocês começamos a considerar pessoas que negam a Deus, que negam a sua palavra, que reprovam a sua palavra, o Evangelho, e nós começamos a considerar o que aquelas pessoas têm para ensinar para nós, o que nós vamos fazendo? A base para a verdadeira sabedoria é o temer a Deus, é reverenciar a Deus, é tremer diante de Deus, da sua palavra.
não é questioná-la. Eu posso, como eu disse, eu não entendo muitas coisas, mas eu não posso me opor. Qual é o sinônimo de insensato para Deus? O sinônimo de insensato para Deus é o sábio desse mundo. É a sabedoria desse mundo, é o conhecimento desse mundo. Portanto, sabedoria humana não vale nada para aquilo que realmente vale. A sabedoria humana não tem respostas para qual é o significado da vida. A filosofia humana, os grandes pensadores, e Paulo teve que lidar com eles não têm absolutamente nada para responder para essa pergunta que todos nós fazemos. Qual é o sentido de eu estar aqui? Qual é o significado da vida, da minha existência? Por que eu estou aqui? Para quê? A sabedoria humana não responde isso. E toda tentativa de responder fora da palavra é loucura. Quem nós somos? A ciência humana nega o que a palavra de Deus diz, o que nós somos, quem nós somos. Eu não tenho nada para responder sobre isso. O que acontece após a morte? Qual a resposta da ciência? Nada. Acaba. Morreu, acabou. Essa é a sabedoria desse mundo. Mas nem mesmo essas pessoas que defendem isso acreditam nisso. Porque Deus colocou no coração delas a eternidade. Elas sabem que não acaba na morte. Mas como elas rejeitam a Deus, elas precisam se apegar nessa mentira, porque se eu admitir a existência de Deus, um dia eu vou estar diante dele. Elas vão estar. Quem é Deus? Deus é um mito. Ou Deus pode ser tudo. Ou cada um pode ter o seu Deus. Você pode chegar diante de Deus do jeito que você quiser. Essa é a sabedoria humana. Você entende que a sabedoria humana não tem resposta para essas questões que são as mais importantes da nossa existência. Como conhecer a Deus? Depende de qual. Não só há um Deus. E só há um meio para conhecê-lo. Aí você está dizendo, não, é o que Deus diz. A sabedoria humana, e olha como a influência, eu espero que nós entendamos como nós somos influenciados, mesmo nós que professamos a Cristo. Porque Paulo vai lembrar e vai trazer um ponto aqui, do que essa sabedoria humana às vezes traz como influência para nós, inclusive no meio da igreja. Olha os versos 21 a 23. Ninguém se glorie nos homens. Por quê, Paulo? Porque nós somos o meio pelo qual o pecado entrou. Então qualquer glória humana, inclusive no meio da igreja, é sabedoria humana que Deus rejeita. Porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Lembra que ele chamou os cristãos, aqueles irmãos lá em Corinto, de carnais? Por que eles eram carnais? Porque eu gosto mais do Paulo, eu gosto mais de Pedro, eu gosto mais de Apolo, eu prefiro esse. Mas nós não temos nada em nós. Mas mesmo na igreja nós trazemos isso. Conceitos de sabedoria humana. Isso é um exemplo de como nós somos influenciados por valores desse mundo, mesmo nós cristãos. E que nós precisamos reconsiderar tudo que nos foi ensinado, ou aquilo que nós aprendemos das grandes mentes desse mundo, tudo tem que ter um crivo, a palavra de Deus. Nós ainda temos essa influência e nós precisamos ter, isso é resquício do velho homem. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. É por isso que nós estamos falando em todo momento, medite na palavra,
ande com a palavra, leia a palavra, ore a palavra, porque é só por meio dela que isso é possível. Um irmão chama-se Preben Wang, ele comenta sobre isso, ele diz: quando os cristãos seguem a Deus e sua sabedoria, eles se tornam perfeitamente conscientes de que tanto seus líderes humanos, Paulo, Apolo e Cefas, quanto a sua vitória sobre questões humanas, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, foram concedidos por Deus como dádivas. Não há nada no homem, nunca houve. Aliás, há pecado. Todas as vezes que nós queremos colocar o homem na frente, isso é sabedoria humana, maligna. Isso acontece conosco e nós vamos reconsiderar à luz da palavra. Nós não precisamos redefinir a Bíblia. Nós precisamos da Bíblia para redefinir nossa vida. Ela é a nossa base, centrada no Evangelho. Esse irmão coloca perfeitamente, eles se tornam perfeitamente conscientes. Infelizmente, não é todo momento, porque volta e meia, como acontecia lá em Corinto, como acontece conosco, como acontece comigo e com você, às vezes nós começamos a ouvir um conceito humano centrado no homem, ele é sutil, ele vai entrando, e daqui a pouco eu estou abraçando aquela ideia, esquecendo que aquela sabedoria, ela é maligna, ainda que aparentemente ela seja boa. É triste, irmãos, nós admitimos, mas nós precisamos admitir que os resquícios da sabedoria humana ainda nos influenciam. E nós precisamos pegar isso e levar para a cruz, para a loucura de Deus. Uma das funções da meditação na palavra é essa, nos humilhar e nos levar ao arrependimento. Senhor, eu estou defendendo conceitos, princípios, valores, eu estou abraçando ideias que são contrárias à sua sabedoria centrada em Cristo. Senhor, me dá discernimento para entender isso. Ah, Marco, mas isso está tudo muito vago. Vamos para a prática, então. Vamos procurar aplicar. E eu encerro com algumas aplicações, onde nós podemos discernir a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Onde, e todos nós, eu me incluo, todos nós ainda somos influenciados e precisamos ser tratados por esse pensamento humano, do homem como centro, como sendo a medida. Todos nós precisamos considerar isso. Todos nós precisamos ir diante do Senhor, Senhor, e como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, centrado no homem, centrado na sabedoria do homem, e Ele vai mostrar, e eu preciso tratar. Quais áreas que nós somos influenciados? Eu pincelei algumas. Uma delas, e que se vangloria de sua sabedoria, é, como eu disse, a ciência moderna. A ciência moderna, que trouxe todas as respostas. A partir do iluminismo, resolvemos todos os seus problemas, todos os nossos problemas. A razão humana resolveu todos os nossos problemas. Nós estamos vendo que resolveu. A partir do pensamento do iluminismo, o homem como centro, deixa essa mitologia de lado, o homem como centro. E aí vieram as grandes guerras mundiais, por exemplo. Para a ciência moderna, Deus está fora da pauta. Alguns vão dizer de maneira escancarada, outros vão ser sutis. Você acredita em Adão e Eva? Sim, eu acredito. Porque a Bíblia diz, Deus diz. O que reina hoje no pensamento da ciência moderna se pauta em materialismo. É tudo físico, não tem nada espiritual. Você não tem alma, você não tem espírito. Não existe céu, não existe inferno, morreu, acabou. Então vamos viver o melhor possível aqui, porque morreu, acabou. Centrado no homem. Tudo é centrado no homem. A resposta está em nós mesmos. Não,
Se há alguma coisa que não está em nós mesmos, é a resposta. Evolucionismo é uma das maiores mentiras criadas pelo homem. A teoria da evolução é uma das maiores imbecilidades que já foi anunciado. E muitos cristãos abraçam. Isso é absolutamente contrário à palavra de Deus. Mas hoje há evolucionistas teístas. Eles acreditam em Deus, mas Deus usou a evolução. Essa é uma mentira. Eu creio que essa é uma das propostas mais insensatas que o homem já construiu. Essa ciência influencia a outra, e aí atinge eu e vocês que somos pais. A educação. Onde você acha que a educação moderna se baseia? Na Bíblia. A educação moderna se baseia na ciência moderna. Nós, pais, de acordo com Deus, somos responsáveis para educar os nossos filhos, para ensiná-los. Não é o Estado, não é a escola. Mas o que a ciência moderna quer? Deixa para nós. E há cristãos vibrando quando, por exemplo, agora tem a proposta de ficar o tempo todo na escola. Que coisa sensacional. E aí, por isso que nós começamos a ver e a ouvir esses irmãos e a ler esses irmãos, eu fui clamando misericórdia, porque eu fiz isso. Deus foi muito misericordioso comigo. Mas eu não me atentava. Não, responsabilidade do ensino, da educação no Estado. Não é do Estado, é de uma escola privada. Ué, tá, mas a escola privada adota propostas humanistas, assim como o Estado. Eles não são responsáveis pela educação dos nossos filhos. Nós somos. Porque que eles vão educar os nossos filhos é contra aquilo que nós cremos. E às vezes, misericórdia, quando passou muito tempo até que nós atentemos para isso. A educação, entenda, irmãos, não existe neutralidade, isso é uma grande bobagem. Não existe neutralidade, ninguém é neutro em nada. E nesse ambiente, onde toda a proposta pedagógica, metodológica, está centrado no homem, nos valores da ciência humana, você acha que eles vão passar o quê para os seus filhos? Hoje, sabe qual que está acontecendo hoje? Um desespero, porque esses pressupostos que foram sendo lançados paulatinamente, bem devagarinho, estão escancarados hoje. E agora? Pois é, eu não vi. Mas isso é sutil, vem vindo. Vem com, por exemplo, propostas como o construtivismo. Construtivismo, leia-se, desconstruir tudo que a palavra de Deus estabelece. Nomes bonitos, propostas novas, todas centradas no homem, todas contrárias à palavra de Deus. Sabedoria do mundo, nós estamos aplicando agora. Terceira área, que também não está sendo atendido, casamento. O que é casamento? O que é casamento? A palavra de Deus estabelece de maneira clara. O casamento é a união entre um homem e uma mulher. Quem disse? Quem criou? Não, mas hoje não. Mas isso é lá fora, né? Não. A igreja, parte da igreja, está adotando. As grandes denominações históricas protestantes abraçaram isso. Estão abraçando isso. Não precisa ir para eles que estão abraçando essa proposta LGBT. Vamos para nós. O índice de divórcio na igreja é praticamente o mesmo fora. De onde veio isso? O conceito de casamento
eu quero que alguém, eu vou me casar para minha esposa me fazer feliz. Não, o conceito bíblico é exatamente o oposto. Eu vou casar para servir. Eu vou amar o próximo mais próximo é o meu, é a minha esposa. É o seu marido para você, esposa. Começa aí. Missões começam em casa. Não, mas quando você tem que você é o centro, você está aí para ser. Eu estou aqui para ser servido pela minha esposa, por consequência, pelos meus filhos. De onde vem essa sabedoria? Ela chegou escancarada? Não. Irmãos, o homossexualismo na igreja, hoje, e cada dia que passa está sendo... Chegou de uma vez por todas? É claro que não. São décadas trabalhando devagar. Assim como o conceito do divórcio, por qualquer razão. Não estou falando que não há divórcio, não. Há situações específicas em que a palavra permite. Mas hoje é uma banalização. De onde veio isso? Como chegou? Isso é sabedoria do mundo, no meio da igreja. Outro segmento, dinheiro. Como eu e vocês lidamos com dinheiro? De onde vem o ensinamento de como eu e vocês lidamos com dinheiro? Do mundo. Valores do mundo, princípios do mundo. Nós, cristãos, administramos o dinheiro como o mundo faz. E isso, estatisticamente, o que mais destrói casamentos é a maneira como se lida com dinheiro. Ah, mas isso é para quem... Não, com muito ou com pouco, não se engane. Eu tenho pouco, você não sabe dos problemas que quem tem muito enfrenta. Racha a família, acaba com famílias, casamentos, acaba com tudo. Tem muito dinheiro. Se você administra os recursos de acordo com os valores do mundo, você arrebenta com tudo. É um milionário, arrebentou com tudo. Ou isso não acontece? A palavra de Deus fala muito sobre isso. Aliás, nós vamos fazer, pela graça de Deus, a gente está tendo dificuldade, todos nós passamos. Lembra, eu estou incluído em tudo isso aqui. Todos nós passamos, nós vamos fazer uma série de estudos especificamente sobre como lidar com dinheiro. Nós vamos aprender à luz da palavra. É claro que, lembra, nós vamos admitir os nossos erros. Ah, mas isso aí é só para quem tem dinheiro. Ah, isso aí eu não aceito. Bom, aí, então compre a ideia do mundo. Continue nela. A quinta área, sexualidade, né? Está atrelada, casamento. A sabedoria do mundo tem destruído uma bênção de Deus. A gente tem um grupo de casamento saudável, né? Pelo menos quando estava... Aí vamos falar de sexo. Parece que o sexo é algo ruim, sujo, que não faz parte. Deus criou. É bênção para ser desfrutada. O problema é que a sabedoria do mundo destruiu isso também. A tal ponto de nós termos que ter cuidado quando nós vamos falar de algo que Deus criou antes da queda. Deus criou o homem e a mulher, não tem mais nada no meio. Deus criou o sexo para ser entre um homem e uma mulher. Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento somente. Mas quando você diz isso, inclusive para alguns pastores, você é um retrógrado. Quem é retrógrado? Quem está sendo insensato? Vamos medir pelas consequências, então. E o que tem trazido, pelo menos ao meu coração, pavor e tremor e muita indignação, é que essa é a estratégia agora para chegar nos nossos filhos. A distorção da sexualidade chegou onde eles queriam, em crianças. Ah, mas que catástrofe, isso é pavor. Não, isso é verdade. Espero que pela graça você veja isso. E por último, o que a sabedoria do mundo fez com o Evangelho? A mente do mundo atinge o verdadeiro Evangelho.
De que forma? O Evangelho é um único, o Evangelho da graça. Não existe outro Evangelho. É da graça, graça do início ao fim. Centrado na graça, é Deus quem faz tudo do início ao fim. Nós já tratamos aqui, tem que sempre fazer a ressalva, né? Porque não, eu e você somos responsáveis. Mas quando acontece alguma coisa que é mudança, foi a graça de Deus, não foi você. Não foi a sua santificação. É a graça de Deus que produz tudo que realmente importa. Mas há distorções do pensamento, em duas distorções. Uma delas é o legalismo. Não, a graça não, a gente precisa colocar alguma coisa no meio. Colocar alguma coisa, leia-se um monte de coisas. Usos e costumes. Estabelecer regras, leis, onde a palavra não estabelece. E nós poderíamos nominar vários, e todos, entendamos, todos nós aqui somos influenciados por isso. Ninguém aqui está isento. Ah, não, eu não sou legalista. Você não está percebendo. Então essa é uma das influências do pensamento, da sabedoria do mundo, atingindo inclusive a pregação do Evangelho, não o Evangelho. E o outro extremo, esses legalistas, fundamentalistas, é a libertinagem, é a distorção da graça. Eu estou na graça, então eu posso viver a minha vida no pecado que for. Deus ama todo mundo, eu faço o que eu quiser, no pecado que for. Porque é a graça. Não, isso não tem nada a ver com graça. A graça, eu falei aqui há pouco, a graça produz santidade, santificação, abandono do pecado, luta contra o pecado, ódio pelo pecado, asco pelo pecado. Por quê? Porque Cristo morreu por causa de pecados. Dá para entender porque Paulo está preocupado quando nós, às vezes, damos ouvidos para a sabedoria do mundo? Será que a sabedoria do mundo influencia a nossa mente ou não? Os nossos valores, conceitos, nossa vida? É claro que sim, em todas as áreas. A questão é como nós vamos, pela graça, ouvir isso. Não, isso aí, você está lendo muito esse negócio aí, hein? Até a minha esposa falou, você está mandando muito negócio de educação. Não, eu estou lendo agora isso, eu mando várias outras, mas estou lendo agora isso. Especificamente hoje, assim, tipo hoje, ontem li. Pode mandar? Vou me casar, agora só muito sobre isso. Eu pela graça, eu estou percebendo algumas coisas. Como eu e vocês estamos vendo? Ou não tem nada a ver? Ou eu sou um lunático? Nós precisamos ponderar, sim ou não? Como nós estamos, e eu estou falando de várias outras, falei de várias outras, para não dizer só uma. Como nós estamos lidando? Como nossa mente está sendo influenciada? Porque, irmãos, tudo passa pela mente. É pela mente. Tudo passa pela mente. Como nós estamos vivendo? Todos nós trazemos resquícios de sabedoria mundana, humana, e elas precisam ser levadas para a cruz. E nós, quando reconhecemos, nós precisamos pedir perdão, Senhor, me perdoa porque eu errei muito nisso aqui. Senhor, me perdoa porque eu tenho errado aqui. Tem misericórdia de mim. Muda meu comportamento, muda minha mente. Não relativize isso nunca. Nós não podemos misturar a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus, que é Cristo, que é o Evangelho, que é o que Deus fez para salvar pecadores, que é loucura. O quê? Deus salva pessoas mandando o Filho dele, sem pecado, para ser humilhado e rejeitado, para morrer em uma cruz, a pior morte da história? Sim, Deus faz isso. É loucura, não? Pois é a única que salva. Foi isso que Deus fez. Aliás, Ele estabeleceu isso antes de existir tudo. Não estou falando de loucura. Você crê no Evangelho. Você crê nele a sabedoria.
Cristo é Salvador e Senhor da sua vida. Você, quando ouviu do Evangelho, se arrependeu dos seus pecados? Você se arrepende dos seus pecados? Você, quando vê que está com algumas práticas aqui, fala, mas esse pastor Marco é muito radical. Ou você está olhando, não, e está pelo menos considerando, será que é isso mesmo? Será que à luz da palavra, não estou com essa prática aqui, eu preciso rever à luz do que a palavra de Deus tem? Que o Senhor, em sua graça, irmãos, faça isso no nosso meio. Que o Senhor transforme cada dia mais a nossa vida. Que tudo que nós fazemos, tudo, em todas as áreas, seja guiada pela sabedoria de Deus, que está em uma pessoa, Cristo, poder e sabedoria de Deus.